A paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Estamos aqui para mais uma audiolição, oferecimento do canal TV Meja. Se você gosta deste projeto, por gentileza, se inscreva no canal e dê neste vídeo o seu like. Vamos para a nossa audiolição da semana. Lição 6. O ministério de apóstolo. Texto áureo: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à Igreja, com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16. A nossa introdução diz assim: a partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua Igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à Igreja. São eles: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça, conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, mostrando a sequência de Efésios, capítulo 4, versículo 11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Tópico 1. O colégio apostólico. Subtópico 1. O termo apóstolo. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente, como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 1. Subtópico 2. O colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo, conforme Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 20. De acordo com o teólogo Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da Igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram
a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas, antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49 e Atos capítulo 1, versículo 8 e ainda Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 46. Subtópico 3. A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornavam seguidores do Mestre, mas, para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele, conforme Mateus capítulo 10, versículo 1 e Lucas capítulo 6, versículo 13. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele, conforme Marcos capítulo 6, versículo 7, João capítulo 6, do versículo 66 a 71, e Atos capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Eles receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Tópico 2. O apóstolo Paulo. Subtópico 1. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto, conforme vemos em Atos capítulo 9. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Subtópico 2. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com grande tratado teológico, encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Subtópico 3. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno,
nem testemunhou a ressurreição do Senhor, ou seja, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12, conforme Atos capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2. Tópico 3. Apostolicidade atual. Subtópico 1. Ainda há apóstolos hoje? No sentido estrito do termo, e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que, durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel, conforme Mateus capítulo 19, versículo 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa, conforme Apocalipse capítulo 21, do versículo 12 ao 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Subtópico 2. Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, conforme Atos capítulo 14, versículos 4 e 14, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Romanos capítulo 16, versículo 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da Igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Subtópico 3. O ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem conhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Conclusão: nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo